Bom dia a todos e a todas. Estamos, então, hoje aqui para apresentar a defesa de mestrado do mestrando Carlos Puio Martinez. O programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, com grande satisfação, registra a 315ª defesa de dissertação. É com muita alegria que recebemos os presentes para este ato público e solene do programa. Registramos hoje a defesa de dissertação de Carlos Roberto Puio Martinez, intitulada Votação de Experimentos Auxiliares ao Ensino de Ciências. A orientadora dessa dissertação foi a professora doutora Letícia Zambuja Lopes. Para examinar a presente dissertação, foi constituída uma banca examinadora, composta pelas professoras doutoras Clarissa de Assis Ougin, da Universidade Luterana do Brasil. A doutora Clarissa possui graduação em Matemática e licenciatura plena pela Universidade Luterana do Brasil, mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Luterana do Brasil e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Luterana do Brasil. Também compõe a banca a professora doutora Marlise Geller, da Universidade Luterana do Brasil. A professora doutora Marlise possui mestrado em Educação pela Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Informática da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por último, mas não menos importante, a nossa membro mais distante, né, que compõe, então, a banca, é a professora doutora Juliana Stephanie Galache Teixeira, do Instituto Tecnológico Vale. A professora doutora Juliana possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Biociências, Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Entomologia pela Universidade de São Paulo. Após, então, a composição, a essa primeira introdução, né, convido, então, as membros, né, da mesa para compor, então, aqui, né, a nossa mesa presencial. Já vou apresentar para vocês. Estão ali a professora Clarissa e a professora Marlise, e a professora Juliana está, né, lá em Belém, então ela está de modo remoto. Para dar seguimento, então, ao trabalho, o aluno terá 50 minutos para a apresentação da sua dissertação. Finalizada a apresentação, iniciamos a arguição, cabendo a cada componente da banca examinadora 45 minutos para fazer a arguição e os comentários pertinentes, ficando a critério do mestrando responder questão por questão ou responder juntas após serem formuladas. A seguir, então, passo a palavra ao aluno para expor o seu trabalho. Bom, minha justificativa, pelas consequências da evasão escolar, o curso técnico sofre muito com a evasão escolar. Problema da baixa qualificação, falta de habilitação profissional e difícil acesso à modalidade de ensino, conforme Henrique Nogueira e Henrique Os estudantes apresentam questões individuais externas, como dificuldades econômicas, emocionais, discrepâncias de conhecimentos e habilidades para acompanhar o ensino. Então, essa é mais uma das dificuldades que aparece durante a introdução da evolução dos cursos técnicos.
Os educandos são insuficientes quanto à proficiência, matemática, ciência, na comparação com outros 78 países participantes do programa PISA de 2018. Então, nós temos aí um outro problema também que impacta diretamente, como os cursos técnicos são concomitantes ou são pós-médio, que isso acaba impactando também nessa evolução. O programa de pesquisa. Nesse contexto escolar de dificuldade de compreensão das ciências, apresentamos a questão do problema. Então, quais contribuições a aplicação de experimentos de ciências construída a partir de material eletrônico reutilizado poderá ser técnico de os objetivos da pesquisa foram desenvolver a aplicação de experimentos de ciências e eletrônicos reutilizados no curso de eletrônica. Aí estabelecemos também objetivos específicos, que são desenvolver circuitos que demonstram o funcionamento de componentes eletrônicos, que é o objetivo do curso. Retirar os componentes eletrônicos de equipamentos obsoletos, abordando o impacto no meio ambiente. Então, aproveitamos componentes reutilizados, vários equipamentos funcionantes. Analisando o funcionamento dos circuitos eletrônicos apresentados. Então, depois de feito essa reutilização, montamos alguns equipamentos conhecidos de podermos fazer essa análise. Relacionado aos conceitos da ciência, da natureza e dos aspectos práticos. Então, trazer isso para os conceitos que os alunos têm dificuldade de entender. O nosso referencial teórico, de acordo com o Martin, 2015, o movimento Maker oferece uma oportunidade para o desenvolvimento de interesse, identidade e conhecimento da área, movimentando todos os makers e escolas. Agora vai explicar assim. Então, esses fenômenos que a cultura maker explora, eles vão vir em encontro também dos fenômenos que nós exploramos nos cursos técnicos. Então, makers são aqueles que fazem com as próprias mãos, que produzem, segundo Filato, Cavalcante, 2018, página 40. Maker é uma pessoa que participa ativamente de todo o processo de fabricar um objeto com as próprias mãos. É colocar a mão na massa, materializar alguma coisa, é construir com as próprias mãos, é trazer do mundo das ideias no mundo concreto, é poder construir alguma coisa. Então, a cultura maker destaca a aprendizagem, o estudante torna-se protagonista, o professor assume um papel de facilitador e o experimento proporciona a interdisciplinaridade. Então, nesse ponto, o aluno tornando-se protagonista do próprio conhecimento não é algo mais prazeroso para ele, né? E participar de construir o próprio conhecimento, de poder executar projetos em que ele tenha autonomia, em que ele tenha prazer em conhecer. Oi? Para cá? Aqui? Mudo para cá? Continua assim? Eu posso virar ele mais assim, o que tu acha? Assim. 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 Isso? Fica melhor? Tá. Eu não mexo muito. Então, proporciona a interdisciplinaridade. Então, eu, como professor de eletroeletrônica, trabalho algumas disciplinas com as mesmas turmas. Então, é possível trazer subsídios, juntar essas disciplinas em vários projetos juntos. A aprendizagem criativa também foi um dos referenciais teóricos. Então, na mesma linha da cultura maker, a aprendizagem criativa busca alternativas para o ensino tradicional, né? Então, saindo daquela coisa da classe uma atrás da outra, daquela coisa de produzir alunos em massa, né? Então, imaginar é colocar a mão na massa, é fazer, experimentar, é desconstruir e reconstruir. Então, uma dessas premissas da aprendizagem criativa vai de encontro também à cultura maker e ao que nós almejamos no projeto, né? Que é desconstruir,
algumas coisas, alguns equipamentos obsoletos e construir coisas novas com esses equipamentos. Eu gosto muito da fala do Resnick, né, porque ele conta no livro dele, Lifelong Kindergarten, que nos jardins de infância tradicional as crianças estão sempre inventando, criando, experimentando, explorando. E aí ele conta, em algum trecho do livro, que as crianças estavam reunidas construindo uma torre, e aí lá pelas tantas essa torre acabou desmoronando, e a professora, primeiro houve uma discussão entre os alunos, e após isso a professora acabou fazendo uma intervenção rápida, mostrando algumas fotos sobre torres, e os alunos, eles mesmos desenvolveram uma solução para essa torre ficar mais alta, aumentando o tamanho da base. Então, o professor serve como facilitador do processo de aprendizagem. A maioria das escolas está desconectada das necessidades atuais. Elas não foram criadas para ajudar os alunos a se desenvolverem como pensadores criativos. Os jardins de infância, ao menos aqueles que têm a abordagem tradicional, são uma exceção. A abordagem da aprendizagem tradicional no jardim de infância é bem parecida com as necessidades da sociedade atual e deveria ser estendida aos alunos de todas as idades. Essa que traz esse recorte. Importante ressaltar nesse slide que foram desconectados das necessidades atuais. Então, estou um pouco nervoso, desculpe. A Base Nacional Comum Curricular, a Lei 16 de 2017, estabelece que o letramento científico, aqui já entramos em outro tópico também do nosso referencial teórico, o letramento científico é a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico. E que eu noto nas minhas classes, que o aluno ele até entende os conceitos, mas ele não consegue aplicar. Um exemplo prático disso é quando mostramos para eles um cálculo sobre como ligar um LED, por exemplo. E aí você precisa, dependendo da tensão que alimenta esse LED, de um resistor que atenue a tensão para que ele possa trabalhar numa boa sem queimar. E os alunos têm dificuldade de enxergar que existe a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff por trás dessa simples ação de montar um LED em série com resistor. Mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Essa compreensão do mundo passa pela apropriação da linguagem científica. Então, quando ele chega na escola, ele ainda não tem essa apropriação. E durante o curso, isso vai acontecendo aos poucos. Então, com essa forma de trabalho, com a rotação, é possível que ele se aproprie dessa linguagem. Da Silva expõe que o significado pode ser percebido em situações cotidianas que passam a ter uma leitura significativa após o aprendizado, como saber sobre o cálculo da conta de energia, o que é consumo e como funciona o chuveiro. Sabemos, eu imagino que a maioria das pessoas não saiba como é composta a sua conta de energia. Qual é o fator que você multiplica para dar o valor em reais? Como que eu posso diminuir meu consumo diário de energia elétrica? Né? Ou então, até como funciona o chuveiro. Eu preciso desligar o disjuntor para trocar a resistência que eu tenho? Né? São trabalhos simples. Ou ainda, o que é mais barato, usar o carro ou o transporte? Como que eu faço esse cálculo? Então, o letramento, a gente ouve na TV que é mais barato usar o transporte público, mas por quê? Onde é que está esse cálculo? Como é que eu faço essa interpretação? Essas situações carregam uma linguagem própria, símbolos e regras específicas, onde é possível perceber a importância dada ao letramento científico. Quando é reconhecida a existência dessa linguagem própria, e o que o seu uso constitui uma competência necessária para a representação e comunicação referente aos assuntos relacionados a essa área. Então, conforme o signo. Reutilização de material eletrônico. Então, uma outra área que nós pesquisamos no referencial teórico. A sociedade vem estabelecendo novos patamares de qualidade de vida com o advento da tecnologia. Teixeira Roque, em 2017, afirma que o constante aperfeiçoamento de tecnologias eletrônicas torna a tecnologia ultrapassada. Aquele famoso termo, obsolescência programada. Kennedy afirma que surgem novas tecnologias que diminuem a vida útil de certos equipamentos, acarretando substituições precoces
e o aumento no volume de material eletrônico nos lixões. Lá no trabalho, tem uma parte que nós falamos sobre pegada ecológica. Então, que ele não chega a falar sobre isso, né? Mas dá para fazer um link com essa colocação dele. Cada vez que compramos um celular, né? Celular cada vez mais novo, mais moderno, e essa é a obsolescência programada a qual nós nos referimos. A retirada dos materiais que fazem parte dos produtos descartados, de acordo com o Van Gasse, podem ser reaproveitados em circuitos de outros tipos, servindo como matérias-primas que são reutilizadas na fabricação de novos produtos. Van Gasse, metodologia. Então, o suporte metodológico, os resultados foram analisados descritivo e interpretativamente sob o olhar do professor pesquisador e foi participante ativo junto aos estudantes. O professor pesquisador serve como um instrumento de pesquisa, identificando os fenômenos importantes dos acontecimentos durante as experimentações, fazendo inferências e revelando o comportamento dos participantes da pesquisa observados, segundo o livro. A rotação de experimentos, como proposta didática, foi adaptada a partir das sequências didáticas de Zavala e da rotação por estações por Horn, Stacker e Christensen, 2015. A rotação de experimentos, como proposta didática, foi adaptada, Mininel, 2022, afirma que a rotação por estações de aprendizagem é uma metodologia divina do conceito de ensino híbrido, dando maior amplitude ao conceito. Então, nós nos apropriamos dessa metodologia da rotação, que já era utilizada no ensino híbrido, e implementamos no ensino técnico. Bacic, Neto e de Mello Design, 2015, explicam que a rotação por estações, os estudantes são organizados em grupos, cada um dos quais realiza uma tarefa. Cada grupo de estudantes realiza um experimento de cada vez. Então, são como se fossem ilhas e os estudantes vão passando um experimento de cada vez, né? E vão, então... e esses experimentos, eles não têm pré-requisitos para serem feitos. Descrição da proposta. Então, nessa primeira aula foi apresentada a pesquisa. Então, conversamos com os estudantes, que seriam distribuídos em grupos, rotacionados por experimento, daria uma distribuição de circuitos por grupo. Então, aqui nós temos a segunda aula, os alunos aqui estão... Aqui eles estão fazendo uma seleção do material, abrindo o material, vendo o que pode ser, o que é possível ser reutilizado. Então, na segunda aula, eles então tiveram contato com os equipamentos, né, eletrônicos obsoletos e eletrodomésticos. Na terceira aula, então, os alunos foram distribuídos em grupos, sem exigência de algum pré-requisito, como é o citado, o exercício prévio, levando em consideração que cada grupo iniciaria as atividades em uma estação diferente, conforme Mininel 2022, de acordo com o interesse dos temas dos projetos. Então, nós estabelecemos 4 temas, né? Que são, então, associação de resistores, série paralela e mista, um detector de umidade, um detector de luz e uma eletrólise, que é eu vou explicar mais. Posso me antecipar. Bom, aqui, então, o resumo das últimas 4 das aulas, né? Então, a quarta aula, nós fizemos o segundo movimento indo para a segunda rotação, depois, na quinta aula, eles foram passando de rotação de ilha em ilha, né? Fazendo executando cada um dos circuitos, e até que nós chegamos à última aula, onde foi previsto, então, o fechamento através de uma discussão sobre a dinâmica da pesquisa. A proposta de trabalho buscou, através da experimentação, eles montassem, tivessem depois, fizessem alguns relatos sobre o que aprenderam. Bom, o local da coleta de dados deu-se em uma escola técnica localizada na cidade de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, né? Os participantes da pesquisa, então, são estudantes do curso técnico de nível médio, pós-médio ou concomitante, a partir do segundo ano do ensino médio já podem participar do curso,
E os alunos que participaram foram no segundo e terceiro módulos, né? Em turno da manhã e da noite. Suas idades variam entre 18 e 45 anos, mais ou menos. Resultados da discussão. Então, o detector de umidade, esse experimento é um circuito eletrônico que pode ser utilizado em experimentos para detectar umidade. A simulação de choque elétrico, testes de materiais condutores, ou até de isolantes, em escala, claro. No experimento, podemos descobrir vazamentos de água ou ainda identificar o movimento em que inicia a chuva. Então, o circuito atua com uma sinalização sonora, variando a sua intensidade e aumentando proporcionalmente o som em relação à umidade. Então, quanto mais umidade nós temos, a tonalidade desse sinal vai mudando. Então, os educandos relataram que puderam vivenciar os testes, os estudantes puderam vivenciar os testes, estudar o funcionamento do circuito e seus componentes eletrônicos. Após o pesquisador instigou o diálogo organizado, prático com o circuito. Então, discutimos várias vezes sobre o funcionamento dos circuitos, tiramos dúvidas, eles acabaram pesquisando bastante acerca dos conhecimentos sobre cada experimento. O experimento 2, então, o circuito apresentado foi desenvolvido para ser acionado por luz, ligando e desligando o relé. O experimento permite comandar cargas diferentes, mesmo não havendo luz. Então, segundo Braga, é um circuito que aciona o relé quando a luz que incide no sensor é interrompida quando escurece, ou interrompida quando escurece. O estudo desse protótipo ocorreu a partir da compreensão do funcionamento dos componentes principais do circuito, o relé e o LDR, né? E também o potenciômetro. Após foram feitos testes com o circuito a partir da incidência de luz sobre o sensor e a obstrução do mesmo com a finalidade de simular a falta de luz. O terceiro experimento, a eletrólise. Então, o processo químico envolvido no ensaio não é espontâneo. Ele é provocado pela energia elétrica, ou seja, é a transformação de energia elétrica em energia química. Maia e Yankee, em 2007, afirmam que a eletrólise em solução aquosa é uma reação redox, não espontânea, e é realizada passando por uma corrente elétrica por meio de uma solução aquosa do eletrólise. É um processo parecido com a produção de energia elétrica a partir da química, só que você usa de forma diferente. Em vez de ter uma fonte, você tem a solução aquosa com as placas, gera energia. Nesse caso, funciona ao contrário. Você coloca a fonte ligada nesses eletrodos e ela vai fazer um processo químico ao contrário do que a bateria faria. Então, Pila e Fino afirmam que a eletrólise é usada para decompor gases, produzir hidrogênio e é empregada na recuperação de materiais. É muito comum na produção de limpeza de materiais ferrosos que se utilize, na separação também de alguns minérios, que se utilize a eletrólise. Então, os educandos, após a montagem da célula eletrolítica, puderam observar como o processo de reação forçada, utilizando a corrente elétrica, pode romper os compostos. Então, é possível observar isso quando o eletrodo... nós temos dois eletrodos, um de sacrifício, que nós chamamos, e um outro eletrodo, que é o que realmente nós queremos que aconteça no processo eletroquímico. Então, ele começa a ferver. É bem interessante. A reação química de oxidação é percebida no eletrólito, água morna, sal, com a sua efervescência. Para acelerar o processo, durante então as montagens, nós constatamos que se utilizássemos água quente, a temperatura ambiente demora muito mais tempo para acontecer a reação química. A água quente acelera bastante. O eletrólito acaba por mudar de cor, sinalizando que existe... Oi? No outro. Aí.
O eletrólito acaba por mudar de cor, sinalizando que existe material de suspensão, que anteriormente pertencia ao eletrólito que está reduzindo a reação química. E aí, o experimento, nós vamos mostrar depois. Chegamos, então, à associação de resistores. Aqui, nós temos uma associação de série, que, segundo Torres, a resistência total vai ser a soma dos resistores do circuito. Então, os resistores são esses pequenos elementos aqui, os três estão em série. Eu não tirei foto, porque a foto fica, como os elementos são muito pequenos, elementos eletrônicos, fica difícil de poder ver, né? Então, aqui nós temos a associação também aqui um outro tipo, que é a associação em paralelo, e Gussoff diz que afirma que o circuito paralelo é aquele no qual os dois ou mais componentes estão conectados à mesma fonte de extensão. Então, aqui, nós podemos observar que esses componentes estão ligados na mesma fonte. Então, isso vai produzir produz outros fenômenos, né? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, podemos ver que aqui eles estão interligados, existe um caminho apenas para que as grandezas elétricas percorram. Aqui nós temos uma associação mista. Então, Capuano, Marino, em 2010, afirmam que é denominado circuito série paralelo ou misto, aquele formado por associações série paralela, onde, respectivamente, suas propriedades são várias. Então, quando nós precisamos, no mercado não existem resistores de todos os valores que nós podemos imaginar. Existem valores que a indústria produz. E você associa em série para aumentar o valor de resistência, quando precisa de um valor específico, ou paralelo para diminuir o valor de resistência. E o misto proporciona um acerto mais específico quanto a valores. Então, as medições de corrente e tensão, utilizando o multímetro, comprovaram que a corrente tem valor igual em todos os pontos do circuito. Quanto ao comportamento da tensão no circuito, os estudantes chegaram à conclusão que a grandeza é consumida proporcionalmente em cada resistor, e somada essas quedas que são de valor igual ao da fonte. Bom, traduzindo isso, o circuito série tem um comportamento em que a corrente é uma só em todo o circuito, e a tensão vai ser proporcional, ela vai pegar a tensão da fonte e vai dividir em cada um dos resistores. Quando nós falamos de circuitos paralelos, a tensão a tensão que nós temos na tomada, 220, usando como exemplo, ela vai ser igual em cada um dos resistores, mas a corrente, ela vai ser dividida. Então, funciona de uma forma diferente. Então, encerramos os experimentos com a associação de resistores em série paralela e misto, incentivamos educandos a comparar os conceitos sobre cada uma das associações propostas nas montagens e suas particularidades. Outro ponto abordado são as medições com o emprego do multímetro. Então, esse equipamento azul que está em cima, está sobre a mesa. Posso pegar ele? Esse instrumento que nós utilizamos. Esse instrumento foi o que nós utilizamos para fazer as medições, no caso desse livro. Outro ponto abordado são as medições com emprego do multímetro e a forma de operar o equipamento, com a troca do tipo de grandeza e a escala para a medição correta. Uma grande dificuldade que os alunos apresentam no curso técnico é a utilização de instrumentos de medida. Então, grande parte dos instrumentos que são comprados, eles queimam nas primeiras aulas, justamente porque eles não sabem operar corretamente. Então, a rotação ajuda nesse aspecto também. Como demonstração dos experimentos. Acho que som. Tá aqui. Agora a gente vai fechar esse.
Então, agora o Carlos, né, vai apresentar. Estão ouvindo bem? João, muito obrigada, João. Então, o Carlos vai apresentar para nós os seus experimentos que foram colocados juntos à rotação, né, Isso, dos experimentos. Bom, tudo contigo. Eu vou começar, então, com um experimento que se chama detector de umidade. Então, eu vou começar chegando aqui a fonte, né, e mostrando aqui para as professoras, mostrando para as professoras. Aqui nós temos na nossa placa 2 circuitos, tá? O detector de umidade, esse da parte de cima aqui. Então, aqui nós temos, eu vou ligar a alimentação aqui, vou colocar os sensores aqui, que são 2 ponteiras que estão aqui. E o que vai acontecer? Eu trouxe, por favor, Letícia, aqui, eu trouxe 2 guardanapinhos, né? Um com embebido em água e o outro seco, para poder demonstrar a diferença de som que ele emite. É um circuito oscilador de som. Então, a função dele é emitir sons, né? Então, conforme a sensibilidade, a quantidade de umidade que ele detecta, ele vai emitir um som ou mais grave ou mais agudo. Então, eu vou demonstrar aqui. Ele faz um barulhinho bem. Pode. Então, aqui estão as ponteiras. Uhum. Então, nós podemos, através desse experimento, nós podemos, já que ele faz a medição de umidade, nós também podemos adaptar para saber, podemos fazer uma simulação de choque elétrico com os alunos, se as professoras quiserem testar, segurar a ponteira. Não, mas vai mudar apenas não tem porque a tensão é muito baixa. Estamos trabalhando aqui com... Ninguém vai querer levar choque. Ninguém vai querer levar choque. Não, a gente já ouviu o barulho. Esse circuito, ele possibilita também que nós façamos testes. Gente, olha isso, vou mostrar para vocês. Temos um colega novo. Oi, amigo. Esse circuito, ele também proporciona que a gente os alunos possam experimentar, testar isolantes e condutores. Então, você pode testar fios de cobre, pode testar pedaços, lápis, grafite, pode testar pedaços de metal, com toda a segurança possível. Então, aí você pode estabelecer com outros conceitos. Então, ele pode ser utilizado não apenas como detector de umidade, também pode ser usado em projetos maiores, como controle de umidade de plantas. Então, é possível que se utilize dele dessa forma, certo? Então, agora eu vou demonstrar um outro experimento, que é o detector de luz. E o detector de luz é este circuito que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, essa parte aqui de baixo. Então, aqui nós temos o relé, que a gente falou, né? Aqui. Esse aqui é um LDR, e aqui nós temos o potenciômetro. Deixa eu mostrar para o professor. O que eu fiz de alteração, né? Para que visualmente pudesse ser visto que ele realmente está funcionando. Porque fica mais legal do que vir aqui colocar o dedo aqui para saber se está funcionando. Então, eu coloquei 2 LEDs. Então, o LED vermelho indica que ele está desligado e o verde indica que ele ligou. Então, nesse momento, ele está desligado. Né? Então, agora eu vou simular a falta de luz. Então, eu coloco meu dedo aqui. E ele aciona. Tá? Isso significa o quê? Esse circuito, ele pode ser utilizado tanto para quando há luz, quando não tem luz. Então, você pode comandar coisas durante o dia ou durante a noite, né? Ele também pode ser comparado
para que os alunos possam entender melhor o seu funcionamento, com aquela fotocélula, aquelas luzes que nós temos na rua, que ligam à noite e durante o dia desligam. É o mesmo processo, que o LDR, como ele é sensível à luz, então a variação da resistência acontece conforme a luz incide sobre ele. Então aqui ele aciona. O potenciômetro serve como ele ajusta a sensibilidade do LDR. Então, em algum dos momentos aqui, ó, né, mais para esse lado de cá, ele não aciona, porque então, aqui vocês podem ver que ele está. Então, aqui nós podemos nós trabalhamos conceito de eletromagnetismo, conceito de resistência variável, que o potenciômetro proporciona essa experimentação. Você pode medir os terminais e ver que ele varia a sua resistência. Também o LDR, que funciona com essa variação de luz também, variação de resistência de acordo com a luz. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar um experimento enquanto eu falo o outro. Tá? Então, eu vou preparar a eletrólise e depois eu vou explicar direitinho o que acontece. Enquanto ela ferve, eu vou mostrar a associação de resistores. Vamos fazer funcionar. Tá. Eu sou uma ótima... Posso fazer até um filme. Eu falei para a Aí, no caso... Tá. Vai explodir alguma coisa? Não, isso vai sair. Vai sair. É bom que eu gosto que exploda. Pena que não explode. Pena que não explode, não. Quando a gente vai para a educação infantil, vai explodir alguma coisa. Aí não. Que pena. Tá fervendo. Já tá. Vai levar um choque. Não. Vou colocar uma. Bom, enquanto ele vai produzindo aqui a efervescência, eu vou mostrando a associação de resistores. O que foi feito? Então, nós utilizamos um multímetro na escala de resistência, que é esse equipamento aqui, né? Ou algo mais simples, né? Então, você pode colocar ele na escala de tensão. O circuito não está alimentado, mas eu vou mostrar como nós fizemos as medições, certo? Então, utilizando as ponteiras, os alunos mediram o quê? Resistência total do circuito. Esse aqui é um circuito sério. Vou mostrar. Aqui nós temos um circuito sério, um circuito paralelo e um circuito misto. Um pouco diferente daquele que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui para o professor. Sério, paralelo. Essa aqui é uma placa de banco de página. A gente espeta os componentes aqui para poder montar. É uma edição dele, praticamente. Tá? Então, o que se faz aqui, né? O que se faz aqui? O que se faz aqui? Nós medimos corrente, tensão e fazemos relações com a lei de Kirchhoff, com a lei de Ohm. Então, aqui eu posso medir e chegar ao quê? A resistência total. Assim como eu posso medir cada um dos resistores e me certificar que o código colorido dele está correto. Então, eu posso medir aqui. Eu também posso fazer esse movimento aqui no circuito e colocar ele para o outro lado aqui, como eu estou fazendo aqui assim. E inserir ele no circuito e medir a corrente que passa por ele. Então, eu posso medir em vários pontos. Posso medir aqui com a fonte, posso medir entre os dois aqui primeiros, entre os dois últimos. Então, uma série de possibilidades com a protoboard para poder estudar as leis de Kirchhoff, a relação da lei de Ohm, né? E aqui com esse circuito é o mesmo processo, um circuito de misto e com paralelo.
Então, eu posso medir também resistores individualmente, posso medir a corrente de todo o circuito, posso medir a corrente individual, posso me certificar que o código de cor está correto. Então, tudo isso pode ser feito e fazer essas relações enormes com as leis que nós estudamos na escola. Bom, aqui, então, agora nós já temos uma reação química bem legal. Se vocês puderem se aproximar. A água antes estava clara, né? Então, o que está acontecendo aqui? Existe, então, a reação química e a sujeira do prego enferrujado. E aqui nós temos 2 eletrodos e um eletrólito, que eu coloquei sal e água a 70 graus, mais ou menos, que é a temperatura do chimarrão, né, para acelerar o processo. Porque se a água fosse fria, demoraria mais tempo. Então, o que produz? A sujeira que fica impregnada da ferrugem, ela vai soltando. E aquilo que é óxido de ferro vai se tornando ferro novamente. Então, aquele prego que fica avermelhado, ele vai ficar preto, né? Porque houve um processo inverso, né? Então, ele estava oxidando, agora ele está reduzindo. E nós utilizamos um bombril porque chegamos à conclusão de que essa malha, essa esponja de aço, é o melhor, ela oferece mais área de contato, né, para poder haver porque há uma corrente elétrica circulando entre os 2 eletrodos. Então, e aqui o que acontece? A gente também não precisa colocar isso aqui fora. Isso aqui pode ser usado para pintar tábuas. Eu pesquisei que poderia ser feito isso. Então, fica bem bonito o efeito. Você passa na tábua, com as tábuas finas, depois passa uma tinta, aquele verniz, ela fica muito ralhada. Então, esses são... Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ele está ficando preto já. Ó. Bem rápido o processo, bem interessante. Essa perguntação Muito bem. certo? Muito obrigada, Carlos. Agora, então, acho que a gente passa para a arguição. Sim. Peraí. Liguei aqui o som. Tá. Aqui está a câmera. A câmera está desligada. A câmera está fechada. Aqui? Isso aí. Agora eu continuo aqui. Isso. Bom, e chegamos então às considerações finais. Então, o objetivo principal de desenvolver as rotações de experimentos em ciências, empregando os componentes eletrônicos utilizados, que foi o curso eletroeletrônico, foi alcançado. Os educandos puderam aprender sobre o funcionamento dos componentes eletrônicos, diminuir o impacto, também conseguimos diminuir algum impacto do meio ambiente, então isso, eles vão para suas casas olhando para esses equipamentos obsoletos de uma forma diferente. Eu posso reaproveitar isso. Os estudantes foram capazes de fazer relações com os conceitos das ciências, da natureza também, né? Física, química, matemática. E a pergunta central do trabalho: quais as contribuições que a rotação de experimentos de ciências poderá trazer para o ensino técnico de eletroeletrônica? Bom, foi respondida conforme observamos as práticas aplicadas e o desempenho satisfatório no que diz respeito à apreensão dos conceitos sobre os componentes e comportamento deles dispostos no circuito. E também podemos ampliar isso para a utilização de equipamentos de medição e outros conceitos que giram em torno desses conceitos que foram desenvolvidos durante a aplicação da rotação.
Houve uma mudança em relação ao aprendizado, notamos uma maior autonomia durante as práticas. Então, isso também é um fator motivador para mim durante a aplicação. Em pesquisas futuras, pode-se aplicar a mesma abordagem, explorando ainda mais, ampliando a quantidade e a diversidade da rotação de experimentos. Então, é possível aumentar a quantidade de experimentos e ampliar para outras disciplinas. É possível. A ampliação dos experimentos passa pela análise do sistema das aulas, ministrado durante o semestre, a adaptação de novos projetos e a utilização de outros componentes eletrônicos. É possível fazer. Outra oportunidade de verificação seria o desenvolvimento de uma rotação de projetos relacionados aos conceitos planejados e executados pelos estudantes. Muito obrigado. Obrigado. Agora passamos depois. Será que a gente pode... O que eu faço aqui? Eu deixo na câmera. Desliga o som aí. Desligo aqui o som, tá? Só um pouquinho. E aí a gente senta aqui. Pode desligar o som e a... É, porque daí tu vai vir para cá, né? Pertinho da gente. Pode. Não. Traz o computador para cá, mas será que dá? Esse. E daí tu fica, tipo, tu pode sentar ali e tu tá atrás. Mas eu pensei em botar aqui, ó, que daí a Juliana também nos assiste, né? Pensei em botar aqui o computador, ó. Está o multímetro. Será que Eu sei. Não, senta aqui. Aqui? A professora também olhou assim. Senta aqui. Agora eu vou. Isso aí. Agora eu vou abrir a câmera aqui minha, né? Já tá aberto. Onde é que eu estou? Ah, tô aqui. Aqui se pode pra cá. Então, deixa eu só mostrar aqui primeiro. Internet, coisa depois é isso, né? Todo mundo tá ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Bom, ótimo, obrigada. Então, agora seguindo, né, terminada a apresentação, né, vamos dar início à arguição. Como de praxe nas defesas, iniciamos com o membro da banca mais distante do programa, que é, então, a professora doutora Juliana, né, Galache Teixeira, que irá, então, fazer a sua arguição para o mestrando. Professora Juliana? Você pode, por favor, abrir a câmera e o microfone. Tá meio lento aqui, Letícia. A Juliana está em delay, gente, então... Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia a todos. Pois é, eu fiquei até um pouco de ciúme aí, vendo todo mundo reunido presencial, essa coisa toda, eu aqui longe. Estava pensando, Ricardo, estava pensando na tua qualificação, né? Lembrando. Sim. Lê, eu só vou fechar um pouco a câmera porque o sinal está bem instável aqui. Tá. Aí eu vou falando as coisas, qualquer coisa, se precisar eu abro de novo. Tá ótimo. Bom, eu acho que da banca aqui, quem vai ter menos contribuições sou eu. Acho que eu vou ser mais breve, né? Porque é mais o olhar de cientista do que mais da parte de educação. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, Carlos, é parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.
é muito legal para quem participou da qualificação, principalmente ver a transformação e evolução que a gente teve com a forma como tu desenvolveu o conteúdo. Assim, eu acho que a estruturação, a parte teórica, principalmente para mim, que não sou da área de educação, me deu um contexto muito bom e ficou mais ordenado. Que eu me lembro que antes tu tinha explorado bastante outras coisas, tinha explorado bastante aquela parte da questão de sustentabilidade, dos materiais reaproveitados, que eu acho isso ótimo, eu acho que isso é um dos pontos altos do teu trabalho. E se vocês tiverem ouvido alguma batida, desculpa, que tem uma reforma aqui do lado. Mas, assim, eu fiquei muito feliz de ler de novo o conteúdo e queria fazer alguns comentários que eu acho que, assim, também ficaram super bem exemplificados na tua apresentação. Tua apresentação ficou ótima. A forma... Vou tentar, que eu fico empolgada e eu fico falando as coisas desordenadamente, mas não te preocupa, porque vou mandar o PDF com os comentários. Tá certo. Tem algumas coisinhas que são coisas realmente bobas que eu percebi, assim, mas aí também eu não sei, e aí fica a pergunta para a Letícia também, se é a forma de escrever ou se foi alguma coisa que passou batido, porque muitas vezes a metodologia, algumas coisas, elas estão escritas no futuro. E a impressão que dá é que tu tá falando de um projeto, e agora tu não tá mais falando do projeto, tu já tá representando teus resultados, tu já executou tudo isso, né? Sim. Então, só dá uma cuidada no tempo verbal. Aí, uma coisa que eu queria comentar é que tu fez um resumo muito bacana, mas eu acho que na hora de falar dos resultados no teu resumo, que é a ideia que eu vou ter do que aconteceu a respeito do teu trabalho, os resultados eles ficaram um pouquinho apagados. Tu colocaste uma linha no final e eu acho que poderia ter, assim, desenvolvido melhor. Eu sei que o resumo, já diz o nome, né? Resumo. Mas eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais. Aí, andando mais para frente, né? A gente já falou, eu adorei a questão da ênfase em relação... A gente já tinha falado muito sobre cultura maker e a parte de aprendizagem criativa antes, mas eu adorei a parte do letramento científico, acho que casou muito, né? A questão da situação. Uma das coisas no teu objetivo... Deixa eu tentar abrir a câmera, porque é muito estranho ficar falando para uma bolinha piscando, né? Bom, mas em relação aos teus objetivos, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, normalmente, quando a gente escreve objetivo, a gente escreve uma ação com uma finalidade, né? E no teu objetivo principal tá desenvolver rotações de experimentos de ciência, empregando componentes eletrônicos reutilizados num curso de eletrônica. E sim, foi exatamente isso que tu fizeste. Mas eu fiquei pensando que podia ter um para quê? Tu fez essa rotação de experimentos e utilizou esse material com que finalidade? E tu fala no teu texto depois, ao longo, né, da tua dissertação, que não foi simplesmente porque tu achou legal fazer isso. Foi porque tu queria pegar e aprimorar essa parte de aprendizado para os alunos terem uma maior facilidade, para ter um incremento. Então, eu acho que colocar esse porquê no objetivo daria uma maior ênfase. Tu tem um trabalho muito legal, tu tem que destacar ele, né? Sim. Então, eu acho que seria só essa coisinha, assim, só esse detalhezinho. Mas isso também é muito preciosismo, né? É só mais uma dica, assim. Acho que ficou muito bem detalhada teus objetivos específicos, a tua justificativa. Aí vamos lá para a metodologia. Vi novidades que gostei muito na tua metodologia, sabe? Uma das coisas é a questão Agora me faltou a palavra, mas seria a repetibilidade, né? A capacidade de replicar. Porque dessa vez tu
detalhou muito melhor os teus experimentos. Agora, nessa versão da tua dissertação, eu realmente vi a que teus experimentos vieram. Isso Sim. Foi muito legal, assim, foi uma sacada muito boa também durante a apresentação agora, de fato realizar, porque a gente via que era algo muito bem elaborado, muito bacana, mas que a gente não estava conseguindo visualizar na tua qualificação. E agora ficou extremamente detalhado, gostei da lista dos materiais, porque isso assim, ó, o que eu imagino, que isso é um conteúdo legal, tu pegou e desenvolveu para o curso de eletroeletrônica, onde tu dá aula, etc., mas isso pode ser replicado em outros lugares, isso é uma ferramenta fantástica de aprendizado. E principalmente dessa parte de física e de química, que de modo geral, essa parte mais exata, os alunos têm uma maior resistência e dificuldade, como tu mesmo citaste no texto, né? Então, assim, esse detalhamento dos teus experimentos, essa visualização, ajudou bastante na compreensão e, assim, vou dizer, abrilhantou o trabalho, ficou muito legal. Eu fiquei muito, muito feliz de ver todo esse processo, assim, muito bem detalhado, e que alguém, se der vontade, alguém pode pegar a tua dissertação e tentar repetir com a sua turma de alunos. Isso, assim, ficou muito bom. Então, agora, em relação aos resultados e discussão, que tu pega e tu faz as análises, faz a descrição bem detalhada de qual é a finalidade de cada experimento, etc. Aí faz a relação com os conceitos que tu usaste. O que eu queria destacar é lá no final, quando tu está... Deixa eu achar aqui, porque é um documento extenso, né? Eu fiz as marcações, mas às vezes elas fogem da gente. Quando tu tem um quadro com os comentários dos alunos, aqui, a figura 11, eu achei muito legal, eu acho que esse realmente assim, é o grande destaque do teu trabalho. Tudo isso que tu te esforçou e fez ao longo da tua dissertação inteira foi para chegar ali. E eu me lembro que a gente estava na dúvida também na época da qualificação. Vai fazer uma análise quantitativa, vai fazer uma análise qualitativa. Por quê? Porque era muita coisa, era muita informação que tu tinha, né? Então tinha que tomar. E eu acho que a abordagem qualitativa ficou ótima. Só que eu acho que com a riqueza de informação que tu tem, tu poderia ter explorado um pouquinho mais ali na discussão, porque as reações dos alunos, a compreensão deles é a cereja do bolo do teu trabalho. Então, eu acho que poderia ter puxado um pouquinho mais. Mas eu vou dizer, sinceramente, eu gostei muito de ter lido, eu acho que ficou uma história redonda, com começo, meio e fim. Tu atingiste teus objetivos e, sinceramente, eu só tenho te parabenizar. Ficou muito legal o trabalho. Letícia também, ó. Joia o trabalho de vocês. Ela tá mas ela tá rindo aqui. Eu só vi os olhinhos levantando, assim. E o resto que eu tenho comentário é coisa de formatação e detalhe que eu acho que não vale a pena ficar se estendendo aqui. E aí eu mando o documento para vocês. Mas eu acho que de contribuição que eu teria num âmbito geral seria isso. E agradeço a oportunidade de revisitar o trabalho e ver como é que ficou. Muito obrigada, Gil. Depois a gente espera, então, as suas considerações, o parecer, né? E o que deve ser revisado para a publicação final. Tá? Muito obrigada. Então, agora eu passo... Eu agradeço. Por ordem alfabética para a professora doutora Clarissa, né? Para fazer as suas considerações. Então, boa tarde, né? Bom dia a todos. Muito obrigada, Carlos e Letícia. Eu aceito, porque na verdade, eu estou com isso na minha cabeça. Tá. Sim. Alto. Tá. Muito obrigada, Letícia. Quero parabenizar o Carlos e a Letícia pelo trabalho desenvolvido.
Concordo com a professora Juliana, acho que da qualificação para o momento da defesa, Carlos, o teu trabalho avançou muito, né? Bem dizer, um outro trabalho, então vocês estão de parabéns. Ainda tem algumas coisas que precisam ser pensadas em termos do teu trabalho, questões de norma e organização, então eu vou passar alguns aspectos, tá? Outros eu vou deixar porque vai ficar daí o material para vocês, tá? Certo. Nos agradecimentos eu vou comentar porque, assim, a gente tem uma frase institucional de agradecimento à CAPES, então seria interessante você utilizar aquela frase. Uhum. Com relação ao teu resumo, eu estava olhando no meu parecer, né, da qualificação para agora, acho que o teu resumo, ele ficou melhor estruturado, mas eu ainda concordo com a professora Juliana e acho que você precisa ampliar a discussão dos teus resultados, tá? E também anunciar os teus referenciais. Você traz ele, mas ficou meio solto, entende? Porque daí você faz algumas partes, você coloca ali na metodologia de como que você caminhou. Então, acho que seria interessante só reestruturar com relação a esse aspecto. Bom, com relação à tua introdução. Na introdução, acho que você apresentou o tema da tua investigação, trouxe aspectos relevantes, porém, eu senti falta na tua introdução de você apresentar os teus capítulos, tá? Então, seria interessante que, para a versão final, você trouxesse os capítulos, então, que compõem a tua dissertação, tá? No item, a pesquisa, eu achei que o teu objetivo e o teu problema agora eles estão conversando, então, parabéns. Gostei muito da nova formatação que vocês trouxeram para o trabalho. Já a justificativa, você traz a questão do PISA, né? Uhum. A questão da evasão, do fracasso escolar, mas achei que ainda, dentro da tua proposta, me parece que ficou solto, sabe? Precisa de uma articulação ali, tá? Mostrando por que o PISA, você foi olhar para o PISA para justificar a tua pesquisa, Sim. tá? Então, seria esse ponto, assim, para mim, que você precisa dar uma olhada. Ainda, na tua justificativa, você diz assim, analisando outras edições, né, seria do PISA, vemos que esses índices estão estáticos, com relação à avaliação em ciências e matemática. Então, do meu ponto de vista, tá? Ou você suprime essa frase, ou você coloca lá no apêndice essa análise feita. Então, do meu ponto de vista, o tempo é curto. Se você ainda vai voltar, vai ficar revisitando, só suprime, porque não vai, entende, interferir em nada no teu trabalho. Com relação ao referencial teórico, tem ainda umas questões de normas para você dar uma olhada, mas te parabenizo pelo teu referencial teórico. Melhorou bastante. Muito, tá? 100%. Acho que agora os teus referenciais teóricos, eles estão conversando, apesar que ainda você precisa dar uma olhada nas articulações que você faz, tá? Porque às vezes você traz um autor, no mesmo parágrafo ali, você retoma aquele autor e botando todos os sobrenomes, e às vezes pode ser assim, para o autor, entendeu? Porque você, ainda o autor, Sim. ou conforme os autores, para não ter que estar tendo essa repetição, tá? Fica cansativo, né? Isso. Aí, na minha versão, tem um sombreamento ali no texto, mas daí também é só você dar uma olhadinha, não sei que deve ser alguma coisa de formatação. Ainda, eu vou resgatar, porque daí me lembrando da qualificação, não vi o vídeo, mas ainda tenho memória, da professora Marlise, que ela trouxe assim, na aprendizagem criativa, eu percebi que você trabalhou com um referencial teórico. Então, ali, eu acho que você tem que dar uma olhadinha, tá? Porque segue só um referencial teórico para falar de aprendizagem criativa. Sim. Nos demais, você ampliou, sabe? Trouxe maiores articulações com outros referenciais. Desculpa, professora Marlise, me meti lá na sua. Teórico avançou muito da qualificação para a tua defesa. Com relação à tua metodologia. O que foi? Tua metodologia, do meu ponto de vista, acho também
que ela melhorou, tá? E melhorou significativamente. Mas ainda tem uns detalhezinhos. Mas eu quero te parabenizar, porque eu gostei muito do teu subcapítulo 3.2, que é a descrição da proposta didática. Trouxe muita riqueza para o teu trabalho e a gente conseguiu perceber o que você estava propondo na tua dissertação. Então, parabéns, acho que a tua metodologia melhorou e melhorou positivamente. O que eu quero dizer aí com relação ainda à metodologia? Que, do meu ponto de vista, ficou faltando você fazer os procedimentos metodológicos, mas os procedimentos metodológicos da tua pesquisa, não do experimento que foi realizado. Sim. Então, acho que esse seria uma sessão que você precisa contemplar aqui na tua metodologia, tá? Sim. Acho que isso ainda ficou faltando em termos de metodologia. E também, ali no item 3.5, que está compondo a tua metodologia, que é o item das análises dos dados, ficou faltando você dizer quais foram os instrumentos utilizados para análise de dados. Você tem eles aqui, você já anunciou eles. Só que, porém, nessa sessão, você não apresentou eles. Isso, só descrever. Bom, o teu capítulo 4, que são os resultados e discussões, esse capítulo me chama um pouco mais a atenção. Acho que você trouxe muito clara a descrição de como foi feito cada um dos experimentos, só que, porém, para mim, ficou faltando a riqueza de você trazer aqueles dados coletados, os teus achados. Bom, você fala como é que foi o experimento, traz teóricos que falam sobre o teu experimento, só que, porém, você não relaciona isso com os momentos ali da tua pesquisa ali em loco. Então, isso eu senti falta. Normalmente, quando a gente vai para uma banca, a gente diz assim, gente, ficou faltando conversar com os teus referenciais. No teu caso, os teus referenciais estão ali. Eu senti falta, foi mesmo da tua coleta, tá? Em determinado momento, por exemplo, lá nos apêndices, você coloca as fichas, né, que você passou para os alunos. Tá, aquelas fichas, provavelmente os alunos tiveram que responder alguma coisa, né? Então, você pegar aquele material e trazer o retorno dos teus estudantes a cada um daqueles momentos, a cada um daqueles experimentos, trazer para as tuas análises. Isso eu senti muita falta no teu trabalho, tá? Acho que seria bem interessante você fazer essa conexão, que eu acho que também foi o que a professora Juliana trouxe, que ela sentiu falta no corpo do teu trabalho. Então, senhor Carlos, revisitar essa parte das análises, e acho que, assim, nas tuas considerações finais, como eu senti falta desse aspecto nas tuas análises, acho que você tem que daí retomar com este olhar as tuas considerações finais. A gente vê que você conseguiu atingir os teus objetivos, só que, porém, a gente não enxerga isso em termos do material produzido junto com o teu grupo de participantes. Bom, a professora Juliana comentou da figura onde você fez uma categorização dos achados, né? Aquela figura foi bastante pertinente, né? E daí o que eu percebo? Que o que faltou foi você mostrar aquilo ali, tá? Aquilo que está presente, mais. Exatamente. Anunciar mais vezes aquilo ali no teu trabalho. E daí o que eu ainda percebi? Que eu vejo um pouco mais disso, daí seriam nos teus capítulos, por exemplo, análise do experimento sobre a ótica da aprendizagem criativa, porque daí você traz mais fortemente aspectos relacionados à aplicação, apesar que fica muito na tua fala, entende? E não trazer esses comentários para ali. Isso aí. Entendi. Traz mais fortemente nesta parte do que necessariamente na análise dos experimentos, quando você vai para o 4.1, 4.1.2, 4.1.3, ali tudo bem, você pode deixar da forma como está, tá? Mas quando você vai para o 4.2 e faz a análise dos experimentos sobre a ótica da aprendizagem criativa, aqui você mostra como é que isso se deu ao longo do teu experimento.
na análise do experimento sobre a ótica da cultura maker, traz isso também. Traz nesses itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Tá? Aí tu revisita as tuas considerações finais, porque daí você vai ter esse olhar. Porque, assim, você fala da questão da aprendizagem, você fala da questão da cultura maker, né? Como isso se deu no curso técnico em eletroeletrônica. Eletrônica. Mas não fica perceptível, porque você está muito focado no referencial teórico, tá? Então, acho que essa articulação ainda é preciso no teu trabalho. Mas, tirando isso, eu quero te parabenizar, porque, assim, eu gostei muito da leitura, foi uma leitura muito agradável, tá? Acho que você avançou bastante em termos de pesquisa, e que agora são os ajustes finais, e você e a sua orientadora vão finalizar, e o teu trabalho realmente, como a professora Juliana trouxe, vai ser referência para esse tipo de pesquisa a ser realizada nos cursos técnicos, e os teus experimentos estão muito bem descritos, traz as questões de como que o professor pode utilizar eles em sala de aula, o que pode ser explorado. Então, parabéns, e ainda quero chamar a atenção para uma coisa que eu até anotei aqui e acabei agradecendo aquela parte inicial e não falei. Você estava nervoso, mas parabéns pela tua apresentação. Você teve domínio do conteúdo da tua dissertação, mostra que você, realmente aquilo que você fez com os teus alunos, né? Você veio aqui, mostrou para a gente o passo a passo, explicou o que você explorou. Parabéns, Carlos. Parabéns, Letícia, acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho, tá? Muito obrigada por participar da banca e aprender também um pouco com vocês, porque não é um assunto que eu domino, né? Essa parte de eletroeletrônica, mas gostei muito e aprendi muito. Muito obrigada, professora Clarissa. Iremos atender a todas as suas considerações, certamente. Passaremos, então, agora a palavra à professora Marlícia. Vou botar o nosso computador dela. Bom dia, cumprimento a banca, Juliana, Clarissa, Letícia e, em especial, o Carlos. Também quero agradecer a oportunidade de poder revisitar esse trabalho. Eu vou ficar repetitiva, obviamente, né, por ser a última a conversar sobre... Mas não menos importante. Mas não menos importante, tenho certeza disso. Mas dizer que realmente, assim, eu acho, as minhas colegas que antecederam já mencionaram, o texto tem uma evolução muito grande. Na realidade, eu não acho que ele tem uma evolução, eu acho que ele é um outro texto. É um outro trabalho que tu nos apresentas aqui. Então, fica mais óbvio o que, de fato, tu desenvolvesse, quais eram os teus objetivos ao longo da tua pesquisa. Então, isso é um ponto, obviamente, muito significativo. Concordo com a Clarissa também, eu acho que tu tens muito domínio, e isso fica muito claro na tua apresentação. Isso, como eu não tenho domínio algum sobre isso, né, eu acho que também nos relaxa no sentido de que, bom, o que ele coloca aqui, obviamente, em relação ao conteúdo em si, está ok, né? Então isso passa essa confiança no conteúdo, isso é importante. E, Carlos, eu acho que uma das funções da banca é fazer a leitura, buscando, então, contribuir, né? O meu olhar foi esse, até porque eu sei que tu tens agora 60 dias, né, para revisitar esse texto, reorganizar. Eu sempre acho que é um texto que vai ficar, né? Então, daqui a 5, 10, 15 anos, alguém vai abrir esse arquivo, e daqui a 10 anos vai olhar e dizer, pá, como é que eu escrevi isso? Então, a gente tenta sempre diminuir esse olhar, porque eu olho para o meu trabalho hoje, de anos atrás, penso, como é que eu pude escrever isso? Era uma outra época, uma outra pessoa em termos de referenciais, enfim. Né? Bom, eu acho que tu podes revisitar um pouco o teu título. Eu achei o teu título muito amplo. O que, de fato, tu fizesse em relação a questão da rotação de experimentos? O próprio ensino de ciências é muito amplo, tu não trabalhou o ensino de ciências, né? Então, não me atrevi a te trazer uma sugestão.
mas eu acho que tu poderias revisitar ainda esse teu título e trazer mais para o foco, de fato, do teu trabalho. Mas só uma consideração. Sim. Vocês não teriam alguma ideia, então, para título, para a gente já organizar aqui, ou depois a gente reorganiza? Não, eu traria como no título, por exemplo, uma sugestão. Rotação de experimentos, 2 pontos. Uma experiência com o ensino médio, sabe, para trazer o teu foco. Para mostrar mais o que estava onde ele está Com quem tu trabalhasse, o que tu trabalhasse. Por isso que eu não me atrevi, mas eu acho que ele ficou amplo demais e não diz ao que tu veio de fato. Sim. Né? E sempre acho que se tu traz no título quem são os teus participantes, isso auxilia muito quem vai buscar pesquisas com o ensino médio, né, com a questão do ensino de eletroeletrônica. Eu acho que isso poderia estar. Tirar o ensino de ciências. Poderia, então, ser rotação de experimentos, uma experiência com ensino técnico? Ou ensino eletrotécnico? Eu acho que talvez... Ensino técnico. Eu acho que traz mais se aproxima mais com o que foi feito. A gente pode conversar. Sim, em relação ao resumo, acho que as professoras já colocaram, e não só o resumo, ao longo do teu texto, aqui na tua apresentação mesmo, tu te desse conta, porque eu via que tu ia lendo e tu fazia umas pausas. Tu tens frases que tu tens que rever. Assim, tem umas, sabe, umas coisas meio estranhas. A ideia está ok, mas a construção da frase não. Então, isso tu tens que rever. Tu tem muito verbo no futuro. Tá? Então, sabe assim, usa um tempo, Carlos, e passa um pente fino. Porque isso é bem importante, né? Também senti falta dos resultados no teu resumo. E aí, obviamente, tu tens que revisar também o abstract. Eu falo isso porque eu já peguei textos finais que revisou o resumo e o abstract não está batendo, né? Então, também, Carlos, todos os anexos que tu traz lá no sumário, eles têm que estar indicados no corpo do texto. Nem todos estão, vários estão, mas nem todos. Eles estão lá no final, mas eu digo indicados no corpo do texto. Né? Até, por exemplo, ali aquelas fichas que tu tens com os alunos e que tu não traz os dados, tu acabasse não indicando. Então, eu acho que conta da metodologia na questão dos procedimentos metodológicos. Isso, daí ele vai conseguir exato. colocar. Então, até já vou pôr aqui que eu acho que tu poderias indicar na metodologia, só para eu te lembrar. Bom, Carlos, também assim, quando a gente lê um trabalho, e isso que eu sempre acho que é o rico de uma banca e, ao mesmo tempo, a dificuldade de uma banca, porque são 3 pessoas com visões talvez um pouco diferentes, com intencionalidades de leitura diferentes, né? Então, em relação, assim, aos teus objetivos e ao teu problema, eu acho que tu chegasse muito mais ao foco. Como falei, acho que é um outro trabalho da qualificação para cá. Porém, eu ainda vou te dizer que senti algumas faltas, entre aspas, tá? Então, por exemplo, no objetivo geral, também acho que ele é um objetivo muito amplo. O que, de fato, era o teu intuito ali, né? Isso tu tens que colocar, tá? Fiquei me questionando como é que os teus objetivos, de fato, conduzem para a resposta do teu problema. E eu vou te dizer assim, não é que tu não tenhas feito isso, porque tu fizesse, só que não está escrito. Pelo menos é a minha percepção. Sabe? Ali, quando aqui na apresentação que tu disse, esse aqui é o problema, ou esse era o objetivo, daí eu acho que tu fosse muito modesto. Tu tens que trazer mais, de fato, como os alunos perceberam todo esse processo, como tu percebesse esse processo, porque isso não está no teu texto. Se não fosse a figura 11, os alunos não aparecem no teu texto.
E isso eu acho que é um problema do teu trabalho, né? Porque tu faz isso, tu fizesse todo esse trabalho em função daquele grupo de alunos. E eles não estão aqui. Então, como a professora Clarice disse, de fato, tu tens muito do referencial, que normalmente a gente tem o oposto nos trabalhos, mas a tua pesquisa em si, ela está escondidinha. E aí eu acho que tu tens que inverter isso, né? Achar um ponto de equilíbrio, mas tu tens que trazer. É a minha percepção, tá? Então, eu, quando li, pensei, nossa, o Carlos tem um outro trabalho, está muito bom, mas eu não vi os alunos, eu não vi a pesquisa, eu vi o desenvolvimento, né, dos teus experimentos. Poderia ser tua pesquisa, mas não é o que tu te propusesse aqui, entende? Então, acho que ainda tu vai ter que dar uma repensada. Daí eu te questionei. Então, a minha dúvida, quando eu terminei de ler todo o teu trabalho, foi: mas quais são essas contribuições que, de fato, a rotação trouxe para aquele grupo, para a questão do ensino técnico, do ensino médio técnico, enfim. Sim. Então, ampliar aquele item onde tem os excertos dos alunos ali. Eu tenho depois uma... Vou seguir, porque eu tenho uma sugestão ali para ti, como é que eu acho que eu faria, assim, mas é só uma sugestão mesmo. Né? Tem algumas frases, Carlos, por exemplo, na página 7, tu tens, e até tu trouxesse essa frase aqui: os educandos brasileiros são insuficientes quando... Essa frase não foi o que tu quiseste dizer. Eles não são insuficientes. Eles, na avaliação, eles demonstram conhecimento insuficiente. Tá? Então, tem algumas frases assim, que tu vais ter. Eu trouxe essa. Eu me sacanei. Como só para te fazer uma leitura bem cuidadosa ainda. Também acho que tem algumas frases que são muito juízo de valor teu. Então, não é que tu não possas usar, mas leva para as tuas conclusões. Sim. Porque daí são opiniões tuas. Eu marquei algumas e estou te dizendo, leva isso para as conclusões. Sim. Sempre assim, tu falas em mais de um momento sobre os módulos. Né? Como é que tu compõe? Então, lá que num módulo tem 50, depois tem 20 participantes. Organizar melhor. O que são esses módulos? O curso é dividido em 4 partes. Isso. Tu te desse conta que tu não fala disso? Agora, a senhora falando, sim. E eu fiquei... Daí para mim, claro, para ti é óbvio, mas para mim não, porque eu não trabalho lá, né? Tá certo. A senhora tem pleno. Então é isso. Entende? Assim, está tudo ali. Mas é tudo tão claro na tua cabeça. Que faz espaço. Tu tem que escrever para o leitor, não para ti. Sim, tá certo. Tá? Então, não entendi. Claro, entendi, mas eu não sei como é que se organiza esses módulos. Tá? E aí, em relação... Aqui eu vou rapidinho, desculpem, mas... em relação ao item 4.3, 4.4, 4.5, que são as análises, ali em momento algum, que eu pensei, bom, aqui os alunos vão aparecer. Não, como é que os alunos se sentiram? Porque tu está dizendo análise dos experimentos. Se não tem a questão dos alunos, tu tem que tirar isso, porque daí é demonstração dos experimentos, que é outra coisa. Tá? Então, tu falas ali sobre a ótica da aprendizagem criativa, do letramento científico, mas tu só retoma lá os teus autores. Então, 2 sugestões. Ou, de fato, tu faz uma análise na percepção do grupo. Sim. E aí, a minha sugestão seria tu trazeres aqueles registros da figura 11 aqui para dentro. A figura 11, eu acho que ela é ótima para um artigo. Sim. Ela é ótima, porque tu traz muita informação em pouco espaço. Então, o artigo, a gente sempre tem a questão, pode ser 15 páginas, 20 páginas. Mas, para a tua dissertação, eu vou te dizer que eu não gostei. Porque tem muita coisa ali que tu não explora. Tu só apresentou, mas tu não exploras, tu não relacionas.
E eu esperava, então, encontrar nesses itens esses excertos, essas opiniões, impressões dos alunos. Então, a minha sugestão é que tu fizesse na figura 1. Sim. Né? Ela está classificada. Sim. Traz aqui para dentro. E aí conversa com os teus autores. É isso que constitui, então, a tua pesquisa mesmo. Né? Tu entendes que tudo está ali. Sim, entendo. É só a forma como tu vais distribuir. E aí também uma outra questão, já estou terminando, nas tuas considerações finais, tu tens uma frase que diz assim: foi respondida conforme observamos as práticas aplicadas e o desempenho satisfatório. Tu não falas de... Tira isso. Era teu intuito observar o desempenho dos alunos? Não é. Tira. Ou explica, e daí tu vai ter que ir lá na análise trazer, ou tira isso, tá? Bom, eu vou te passar depois eu fiz várias observações ali no teu texto, então depois eu te passo também. Muito. A BNT, assim, passou meio longe. Então, mas assim, eu acho que eu faço minhas as palavras da Clarissa, eu acho que tu tens um avanço muito grande, tu tens um trabalho bem interessante, tu tens domínio. Então, o teu texto, que é o teu texto, Carlos, é o Carlos, que é o autor ali, ele tem que valorizar isso, porque é o que vai ficar, sabe? Então, acho que vale a pena tu te dedicares agora, pegar um tempo, e, bom, já defendeu, já sabe, passou. Agora só pensa nisso, é esse texto que daqui a 10 anos alguém vai achar o arquivo e vai abrir isso. Tá? Mas quero te parabenizar pelo trabalho, parabenizar a Letícia, desejar sucesso, que tenha muita publicação a partir dessa pesquisa. E é isso. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, professora Marli, Clarissa, Ana. Agora temos, então, a deliberação, né, da banca. Tá, então, que eu fiz um outro link, mas agora, como a gente está aqui no momento presencial e remoto, eu vou fechar essa sala. Como é que a gente... Tá, vou fechar o som. Vou fechar o som e a Juliana, então, vá para outra que eu já enviei por e-mail o convite. E o Carlos vai dar uma voltinha, né? E depois nós retomamos.